Fala galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu quero compartilhar com vocês um pouco de como que foi a minha entrevista para o visto americano. Então, o que é que acontece? Eu sempre tive o desejo de ir para fora do Brasil, conhecer outros países, outras culturas, e eu sempre tive em mente que se eu tivesse que conhecer algum país, que eu iria ou para Portugal ou para os Estados Unidos. Então, como vocês sabem, para tirar o visto americano é necessário que você tenha um passaporte válido. E o que foi que eu fiz? Como eu não tinha passaporte, eu fui lá em 2018 e tirei o meu passaporte. Então, como eu, naquele período, ganhava muito pouco, e eu tinha quase certeza que eu não seria aprovado pelo aquele perfil, pelo salário que eu ganhava. Então, eu pensei, falei, cara, vou esperar um pouco, até eu ganhar um pouco mais, e assim eu dou entrada no meu visto americano. E aí o que acontece? Como vocês sabem, em 2020 veio a pandemia, que seria o período que eu iria dar entrada no meu visto americano. Os consulados ficaram tudo fechados, tal, e eles cancelaram, na verdade eles deram uma parada na emissão de vistos, né? Então, eu me preparei para esse momento e eu pensei, falei, cara, esse é o melhor momento de eu conseguir tirar o visto e ser aprovado. Então, o que é que acontece? Eu estava matriculado no curso da faculdade, estava fazendo gestão comercial, estava trabalhando, um salário compatível mais ou menos pelo que eles exigem. Então eu pensei, cara, vai dar certo. E aí eu dei entrada no visto e passou um tempão, eu acho que mais de 6 meses, para que eu pudesse fazer a entrevista. E aí o que acontece? Só que eu pensei comigo, falei, cara, como eu nunca fui para nenhum outro país, antes da minha entrevista eu tive a oportunidade de ir para a Europa. Então eu fui para Portugal, Espanha também, e eu pensei, vou ter vínculos a mais. Na verdade não seria vínculos a mais, na verdade eu iria mostrar que eu já tinha ido para um outro país. Então que ali não seria a minha primeira tentativa em ir para fora do Brasil. Então, feito tudo isso, eu contratei um despachante, eles fizeram tudo, toda aquela documentação que vocês sabem que é muito chato, que você tem que enviar, aí preencher todo o formulário. Então, para me sentir um pouco mais seguro, então eu contratei um despachante. Então, eles fizeram tudo um dia antes, eles me explicaram como que seria, eu fui lá, peguei todo o comprovante lá da ATS, né? Aquele formulário, tudo bonitinho para mim conferir como tudo que tinha sido colocado lá no formulário. E o que acontece? Aí primeiro teve, como nós sabemos que para tirar o visto são duas fases. A primeira fase é o CASE, onde você vai colher biometria, você vai tirar as fotos, e no outro dia é a entrevista, o dia tão temido para muitos, e que de fato realmente é muito complicado, né? Por ser um dia onde praticamente todo mundo está tenso, todo mundo tem o sonho de ter o visto americano. E aí chegou o dia 29 de dezembro. E aí era o dia da minha entrevista. A minha entrevista seria pela manhã e eu pensei comigo, falei, cara, vai ser de boa, de manhã cedo, e vai ser tranquilo, porque algumas pessoas costumam dizer que quem faz a entrevista pela manhã tem mais chance de ser aprovado, não sei se isso é verdade, mas a minha era pela manhã. Então, cheguei eu no CAGE de São Paulo, Vila Mariana, se eu não me engano, acho que é isso, Vila Mariana. E aí, aquela fila imensa, muita gente na fila, e eu coloquei um blazer, uma camisa social e tal, e tem aquele período, faz aquela primeira fila, onde todo mundo ali passa e entrega o passaporte, eles conferem tudo bonitinho. Aí tem aquela famosa porta que todo mundo fala, uma porta muito pesada para você ter acesso ao local que vai ter a entrevista. Então, como eu já tinha assistido vários vídeos, já tinha visto muitas pessoas comentando, então eu já sabia que os bancos lá não tinha nada confortável, parecia aqueles bancos de igreja. Então tem aquela fila como se fosse fila de lotérica, e ali todo mundo, algumas pessoas sorrindo, outras já um pouco tensa, outras não olhavam nem para o lado, ali concentrado, quem sabe fazendo uma oração, preocupado. E eu ali tranquilo, tal, e eu fiquei ouvindo, vi algumas pessoas serem negadas, e aí você pensa, cara, como será que vai ser a minha? Quem será que vai me atender? E aí, até que chegou a minha vez.
fazendo um resumo aqui muito rápido para vocês entenderem como que aconteceu a minha entrevista. E aí, quando chegou a minha vez, foi um jovem senhor ali, que sabe, por volta de uns 40 anos, que me entrevistou. E aí, ele começou e me perguntou: primeira vez que você está tirando visto americano? Aí eu falei: sim, primeira vez. Ele falou: ok. Para onde você vai? Aí eu falei: eu vou para Nova York. Então, como as pessoas falam, né, que a gente deve responder somente o que ele perguntar. Então, ele estava perguntando e eu ia respondendo. E aí, ele seguiu e perguntou: por que Nova York? Eu falei assim: olha, então, como eu vou com um amigo meu e ele decidiu ir para Nova York, então a gente vai nós dois para Nova York. Não sei se a minha resposta foi boa, mas respondi. Ele continuou a entrevista: com que você trabalha? Eu falei: olha, eu sou barbeiro. Aí ele prosseguiu e perguntou: você trabalha para você mesmo ou para outra pessoa? Só que aí eu não ouvi e eu falei assim: olha, eu não entendi. Aí ele falou novamente: você trabalha para você mesmo ou para outra pessoa? Eu falei assim: olha, eu trabalho para mim mesmo. Aí ele prosseguiu e perguntou: você tem empresa? Eu falei: sim. Quanto tempo você tem empresa? Aí eu falei que era 2 anos e pouco. As respostas que eu estou, as perguntas e respostas, galera, eu não estou falando na sequência, mas essas foram as perguntas que ele me fizeram. E aí ele fez uma outra pergunta: quem vai pagar a sua viagem? Aí eu falei: eu mesmo. Você já foi para fora do Brasil? Eu falei: sim. Quais países você foi? Aí eu falei: Espanha e Portugal. Qual período você ficou fora do Brasil? Eu creio que se ele me fez essa pergunta, para ver se eu já tinha ficado fora do Brasil de forma ilegal mais do que 6 meses. Eu falei assim: olha, inclusive hoje daquele sorriso está completando 1 mês que eu cheguei, eu fiquei 9 dias. Aí ele continuou, tô aqui com a colinha aqui, e aí ele falou o seguinte: você tem CNPJ? Aí eu falei: olha, qual o seu CNPJ? Eu falei assim: olha, eu tô com ele aqui, mas eu não sei de cabeça não, porque assim, na minha cabeça, eu pensei o seguinte, que ele estava pedindo para mim falar o CNPJ, mas na verdade era para ter usado um pouco o meu raciocínio, a minha inteligência, usar a cabeça naquele momento e falar para ele tirar da minha pastinha, né? Como vocês sabem que a orientação é que você leve tudo numa pastinha, tudo bonitinho, tudo organizadinho, e somente entregar o documento que eles te pedirem. Então eu pensei, falei: cara, eu não vou dar o documento. Na verdade eu nem pensei. E aí ele falou assim: qual que é o seu CNPJ? Aí eu comecei a falar, tal. Aí ainda falei assim: ó, que burrada. Não sei se tá certo, mas comecei a falar. Aí ele digitou. Passou um momento, ele pegou e falou assim: olha, infelizmente você não se enquadra no... Eu não lembro a palavra que ele usou, se foi parâmetro ou no perfil para entrar em Nova York. Aí me deu aquela folhinha que todo mundo teme, aquela folha rosa, e falou assim: olha, infelizmente seu visto foi negado, mas você pode tentar uma outra vez. Eu fiquei nervoso. Eu falei assim, falei assim: mas foi negado? Fiquei meio assustado. Então, infelizmente seu visto foi negado. E eu confesso para vocês que aquele momento, a minha entrevista foi em 2022. Na verdade foi 2021, dezembro de 2021. E só agora eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2023. E eu fiquei muito triste, fiquei muito abatido, fiquei muito abalado, fiquei vários dias assim indo para o meu trabalho desmotivado, cabisbaixo, porque assim, eu estava muito esperançoso que eu fosse conseguir o visto. E eu creio que eu tinha todo um perfil para conseguir o visto. Assim, eu sei que às vezes as pessoas falam assim: mas tem aquela questão de ser solteiro, de não ter filho. E na época eu estava com 30 anos, mas eu creio que também tudo tem um tempo certo, né? Eu creio que eu dei uma vacilada muito grande. Eu poderia ter respondido de forma mais precisa. Eu creio que naquele momento, se eu entrego para ele aquela folha com o meu CNPJ, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu seria aprovado. Porque, afinal de contas, eles me fizeram 11 perguntas. Eu não sei se eu cheguei a ler as 11, falar para você, mas foram 11 perguntas. E no final fui negado. E eu creio que se fosse pela questão financeira, eu teria sido aprovado. Eles não pediram nenhum documento, não pediu comprovação bancária, não perguntou se eu estava fazendo faculdade, não perguntaram absolutamente nada. Mas eu creio que o que fez negar foi o fato de eu falar que eu não sabia o meu CNPJ.
Então, galera, a gente tem que estar ligado, entendeu? Porque às vezes nós estamos pegos com perguntas inesperadas. Eu não imaginava nunca na minha cabeça que ia me perguntar o meu CNPJ. De fato, até aquele momento eu não sabia o meu CNPJ, mas eu saí dali do consulado já com o meu CNPJ na minha cabeça, já na mente. Desde então, nunca mais esqueci meu CNPJ. E ali se foram, como vocês sabem, né, foram mais de R$ 1.000, porque eu lembro que eu paguei, acho que foi R$ 850 na DS 160, e paguei também a assessoria, né, do despachante, que se eu não me engano, acho que eu paguei R$ 350 para que eles fizessem todo o processo. E aí, o que acontece? E é isso, galera. Infelizmente é triste, né, porque a minha intenção era de conhecer, sempre foi o meu sonho, por mais que eu tivesse escolhido Nova York naquele momento, mas eu tinha o objetivo de conhecer os Estados Unidos, seja Nova York ou Miami, assim, são os lugares assim que eu mais tenho vontade de conhecer, sabe, andar aquela avenida gigantesca ali na Times Square e tal, mas infelizmente não deu, né? E é isso, agora tentar novamente, nunca devemos desistir. Já vi casos de pessoas que foram negadas 3, 5, até 11 vezes, eu já vi, e conseguiu o visto, mas temos que estar atento, porque infelizmente qualquer vacilo que nós damos, eles vão negar. Qualquer dúvida, qualquer incerteza que nós passarmos para eles, insegurança, eles na dúvida eles vão negar. Então é necessário que estejamos com toda a documentação necessária, tudo ali bonitinho, para no momento que ele fazer as perguntas, que possamos responder de forma precisa e conseguir o visto, né? Infelizmente, eu sei que eu não fui o primeiro, também não seria o último a ter o visto americano negado, mas vamos para a próxima, que no final vai dar tudo certo. Eu espero que em breve eu volte aqui gravando um vídeo para vocês, ao invés de apresentar para vocês. Essa foi a rosa, que eu possa apresentar aquela folhinha branca e dizendo, olha, seu visto foi aprovado. E é isso, galera. Boa sorte para aqueles que vão tirar o visto americano. E é isso. É se concentrar e no final vai dar tudo certo.